No âmbito de um projeto MEMTUA, proposto pela disciplina de português, venho fazer uma entrevista para relatar as recordações e memórias que guardo de possíveis viagens feitas nesta linha em concreto, na linha do TUA. Qual é o seu nome e a sua idade? Eu chamo-me Emma Amaral e tenho 36 anos. É natural de onde e onde reside atualmente? Sou natural de Vila Flor, mas neste momento resido na freguesia de Santa Comba da Vilariça. Com que frequência costumava andar de comboio na linha do TUA? Costumava andar mais ou menos 2 ou 3 vezes por ano, quando ia passar férias à casa de uns tios que viviam no Porto. Conhece alguém que costumava viajar com frequência nesta linha? Sim, eram esses mesmos tios que viviam lá no Porto. Costumavam vir visitar os meus avós aqui, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, e eram utilizadores bastante frequentes desse meio de transporte. Todos os meses vinham cá. Porque era um meio de transporte económico na altura e era bastante utilizado na altura, e quando começavam, era de fácil acesso para eles, e na altura toda a gente frequentava esse tipo de transporte. Depois, mais tarde, a idade começou a avançar, começou a pesar, e eles deixaram de vir tantas vezes, e a idade não permitia que eles viajassem tanto, e esse tipo de transporte também tornou-se um bocado cansativo para eles, porque era uma viagem muito longa, e deixaram de fazer esse tipo de deslocação nesse meio de transporte, optaram por outros meios de transportes. Em tempos achava que era o único meio de transporte que suportava a deslocação do norte do país até a cidade do Porto? Sim, foi uma das grandes vias da ligação entre o profundo interior transmontano e os centros mais desenvolvidos na altura. Foi um dos meios de ligação entre as maiores riquezas existentes aqui, em Trás-os-Montes, até à cidade do Porto ou até às grandes cidades. Contribuiu assim para o escoamento dos produtos agrícolas e outras coisas boas que se faziam nesta região. E também combateu as desigualdades socioeconómicas e o isolamento que as populações estavam sujeitas nessa altura. Quais as melhores recordações que guarda das suas viagens feitas nesta linha? Uma das melhores recordações que eu guardo e que vão ficar para sempre na minha memória são as paisagens, o rio, toda a paisagem envolvente, a camaradagem que se fazia no comboio, nas carruagens, entre passageiros, apesar de ser uma viagem longa, não se tornava muito longa porque o tempo acabava por passar depressa, porque havia sempre coisas a fazer e o tempo passava rapidamente, não dávamos conta pela viagem. Para si, qual era a maior importância da existência desta linha? Na altura em que utilizava esta linha, este meio de transporte ainda era bastante utilizado, com frequência. E a nossa ida até à cidade do Porto passava muitas vezes por este meio de transporte, porque as estradas estavam em péssimo estado ainda, não é? E não havia carros como há hoje, nem as vias estavam tão bem, com tão boas condições, e não havia muitas alternativas. Por isso, entre o meio de transporte era muitas vezes a solução, este meio de transporte, para muitas pessoas. Por exemplo, para as pessoas mais idosas que não tinham carta, não tinham carro até, ou pessoas como eu, que era jovem na altura e não tinha carta nem carro, e essa era uma forma de eu me deslocar, não é? Quando fazia estas viagens, no meu caso, aproveitava para me divertir, para ler, aproveitava para descansar, conviver com os amigos
e desfrutar da paisagem. Pronto, tinha-se essa vantagem neste tipo de transporte. Para mim, a desativação não me afetou diretamente, não é? Diretamente, porque não era um utilizador habitual deste meio de transporte. Mas acredito que se perdeu um meio que hoje poderia ter outro valor, ser aproveitado para viagens turísticas, por exemplo, mas claro, com melhores condições e melhor segurança. Por falar em segurança, era uma viagem segura? Sentia-se segurança neste meio de transporte? É assim, na altura não pensava muito nisso, não pensava muito na segurança, era jovem, como já referi, queria era divertir-me e fazer, para mim aquela viagem era uma diversão, era uma forma de, era, entre aspas, era o passeio do ano, não é? E pronto, mas depois pensava em divertir-me e não tinha consciência dos perigos ou isso que poderia oferecer, pronto, que a linha poderia ter. Pronto, mais tarde, das últimas viagens que fiz, fui-me apercebendo que já oferecia alguns perigos e pronto, e que todos os outros meios de transporte foram evoluindo, mas infelizmente naquela linha não houve muitas melhorias. Só mais tarde é que as pessoas se aperceberam do valor que a linha poderia ter quando se perdeu. Quais foram as consequências que trouxeram o encerramento desta linha férrea? Pronto, como já referi, não senti muito de perto as consequências, porque não era uma utilizadora assídua nem habitual deste meio de transporte. Ultimamente disponho de meios de transportes muito mais seguros, mais rápidos. Também, como na zona onde vivo tinha que me deslocar, não passava cá a linha, tinha que me deslocar até lá noutro tipo de transporte. Pronto, e normalmente tinha que ir apanhar o comboio a Freixas, ou Caixão, ou Mirandela, pronto, isso também se tornou chato e acabou por não acontecer muitas vezes. Pronto. Mas acredito que para as pessoas que vivem mais perto daquelas localidades, até mesmo da linha onde passava, que as consequências deveriam ter sido bastante significativas, porque era de fácil acesso, tanto para a deslocação de pessoas ou mercadorias, e talvez essas localidades hoje estivessem mais desenvolvidas até. Acha que o encerramento teve algum impacto negativo a nível económico? Não tenho uma opinião muito bem formada acerca dessa realidade, mas talvez para quem sentisse mais a falta, que foram aquelas localidades mais próximas. O encerramento foi, sem dúvida, se calhar o fechamento de algumas portas, pronto, e teve algum impacto na economia local, pelo menos. Algumas destas zonas do interior do país tornaram-se mais difícil acesso e possivelmente isso influenciou o seu desenvolvimento económico, ou até mesmo foi um dos impulsores, se calhar, para hoje, para a desertificação. Sabe-me dizer alguma das razões que levaram a que esta linha encerrasse? É assim, apesar da beleza e do valor económico e social que noutros tempos esta linha trouxe ao norte do país, este meio de transporte foi sucessivamente desprezado e, aliás, toda a região, e a partir dos anos 80 piorou, porque todas as medidas foram feitas e tomadas no sentido de proceder ao abandono desta linha pelos nossos governantes, desvalorizando, desinvestindo neste meio de transporte. Tem alguma ideia para o reaproveitamento da linha do Tua? Acho que quem de poder poderia tentar tirar dali algo de bom. Deveria olhar mais de perto esta linha, proceder a uma recuperação para outros fins, quem sabe.
E isso seria inevitável um investimento e recuperação deste local. Não para a recuperação deste meio de transporte, mas poderia servir hoje o aproveitamento para outros fins, por exemplo, fins turísticos, com devido investimento, claro. E um projeto que abrangesse várias atividades, que desenvolvessem mais este espaço, por exemplo, nas estações abandonadas poderiam construir alojamentos, restaurantes, pontos turísticos, fazer pontos de pesca, prática de alguns desportos envolventes no rio, como a canoagem ou até mesmo nas montanhas a escalagem, etc. Outro tipo de coisas. E, por exemplo, a própria linha para fazer caminhadas pedestres, que funcionava como um trilho pedestre para caminhadas. Nós portugueses e até mesmo os estrangeiros poderiam assim conhecer toda a riqueza natural, ambiental e ecológica que envolvem esta linha e toda a beleza paisagística que o rio e as montanhas e os vales nos oferecem, que são de enorme valor, poderiam assim ser desenvolvidos e aproveitados esta zona e estas localidades, e especialmente a linha. Por exemplo, um passeio poderia tornar-se um ponto de visita imperdível e viria a dar outra energia e a enriquecer estas localidades com outro movimento e outra valorização. Desta linha pouco fica, não é? Fica a recordação de toda a sua beleza ambiental, histórica e cultural e humana, que ao longo dos anos nos trouxe e nos deu boas vivências e que vai ficar para sempre nas nossas memórias. Obrigada.